Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta quinta-feira, já 28 de agosto de 2025. E vamos lá. Primeiro eu queria falar de um tema interessante, foi o que aconteceu ontem na Câmara de Palmas. Gente, é lamentável, sabe? Na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei da vereadora Tamires Lima do PT, do coletivo Somos, concediu o título de cidadão palmense ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, eu não vou nem entrar no mérito da questão, porque, sem dúvida, se tem alguém que merece o título de cidadão palmense é o Lula, né? Nós tivemos, se você de obras importantes que nós temos do Lula aqui em Palmas, enormidade, a implantação do FTO, o HGP, me parece que são 25 mil casas populares, agora tem a Casa da Mulher Brasileira que ele viabilizou, então assim, tem muita coisa, então, mas não é um mérito. Não é um mérito. Ideologicamente, você odeia o Lula e é contra um projeto cidadão por Lula. Ok. Mas acontece que na CCJ, a CCJ não avalia isso, o mérito. Ela avalia a legalidade. Meramente a legalidade. Você olha assim, olha, esse projeto atende às normas, à Constituição, a todas as leis, e então aprova. Na CCJ, você aprova a legalidade, ou seja, não há nenhuma ilegalidade de oferecer um título de cidadão palmense para o presidente Lula, ok? Ok, não tem ilegalidade. É isso que a CCJ deve julgar, avaliar. Ela não deve entrar no mérito se eu sou contra ou a favor um título de cidadão palmense para o Lula. Isso aí o vereador expressa no plenário. Na hora que for para o plenário, ele vai lá e vai dizer, fala assim, olha, assim, eu sou contra porque o Lula é isso, aquele outro, eu sou contra. E vota contra. Pronto. Agora, na CCJ não, que nós vimos lá, os vereadores Juarez Rigol, que é o presidente da CCJ, o Rubens Uchoa, foi assim, me perdoem, sabe, mas foi assim, foi uma aula de despreparo para a função. Despreparo total. Eles avaliaram o Lula, se o Lula merece ou não merece, não avaliaram a constitucionalidade. O vereador José do Lago Folha Filho, ele mostrou que conhece bem da coisa, deu parecer favorável pela aprovação, né, no CCJ, e disse, obviamente, que não há qualquer ilegalidade do projeto. É isso que a CCJ faz. E eu recomendo que o presidente Marlon Barbosa faça um curso de capacitação para os vereadores, para nem eles se submeterem a uma vergonha, submeter a cidade a vergonha de ter uns vereadores que não sabem a função deles numa CCJ. É lamentável o que nós vimos anteontem, lamentável, tá bom? Uma coisa horrorosa, tá? E a ex-senadora Cátia Abreu e o Moisés Gomes, o esposo dela, que é ex-superintendente do Sebrae, tiveram lá entre os 200 privilegiados, seletos privilegiados, convidados para o aniversário de 86 anos do mega empresário Jorge Paulo Lemann, no fim de semana, né, nesse último fim de semana, em Zurique, na Suíça. Olha lá, a ex-senadora Cátia Abreu entre os privilegiados, que ela é amiga do Lemann. Inclusive a festa dela foi uma festa de 3 dias em Zurique, né? Eu lembrei de um livro que foi lançado agora recentemente, eu estava vendo uma resenha, uma matéria sobre o lançamento do livro, Coisas de Rico, que chama, né? Esqueci o nome do autor, em que ele fala como que é a vida dos ricos, e eles mostram isso, e os dois tipos de rico, aquele que nasce em berço de ouro, e aquele que constrói sua riqueza e quer mostrar que é rico. Então, assim, e mais ou menos eu lembrei desse livro, me perdoe, mas eu lembrei desse livro, tá bom? Mas parabéns, senadora Cátia Abreu. A senadora Cátia Abreu é muito bem relacionada, né? Bom, o DENIT federalizou o trecho da TO 050 e autorizou 35 milhões para as estradas do Tocantins. Isso é uma reivindicação antiga do Estado. E, logicamente, todo mundo elogiou, todo mundo falou, esqueceram de elogiar o presidente Lula. Isso aí é obra do governo federal, uma ação do governo federal, não é do governo do estado, não é de município, é do governo federal. E, logicamente, uma boa mediação, uma boa interpelação, vamos dizer assim, do governo do estado, tá bom? Mas é importante dar César o que é de César. Deixa eu ver mais aqui. Bom, eu fiz uma entrevista muito bacana com o secretário da Pesca e Aquicultura, o Rodrigo Aires, que está aí no site. Eu vou colocar também recortes no Instagram. E ele fala sobre esse mercado aqui no estado. Olha, para você ter uma ideia, ele diz que
o Tocantins pode elevar a produção de peixe das atuais 19 mil toneladas para 600 mil toneladas e com isso movimentar 6 bilhões de reais. E ele dizendo aqui que inclusive que a pesca e a agricultura elas são tão ou mais rentáveis do que a soja e o gado. Olha só. E o potencial hídrico que nós temos aqui dá todas as condições da gente fazer um grande trabalho, pessoal. Grande trabalho. E eu acho que é uma secretaria fundamental, como ele disse na entrevista, que deveria existir desde 1988, quando criou o Estado. É uma secretaria fundamental, tá? E, logicamente, ele trabalha com outras duas áreas, ele trabalha com a pesca artesanal, que cuida lá dos ribeirinhos, pescadores profissionais, que ele diz que é a prioridade das prioridades, que estão fazendo um trabalho bacana, e também a pesca esportiva, que é outro setor muito importante aqui para o Tocantins. Inclusive, o Tocantins vai ganhar no ano que vem um circuito estadual de pesca, que a secretaria está articulando, e o Rodrigo Aires esteve lá em São Paulo ontem. Ele está participando da Fishing Show Brasil, que é o maior evento da América Latina da área de pesca, tá bom? É muito bom, tomara que dê certo, beleza? E o vice-governador Laurez Moreira deu entrevista coletiva nessa quarta-feira, né? Quarta-feira. E olha o que ele falou assim: o Laurez promete consolidar o PSD até abril e revela ter aguardado o governador por 1 ano e meio, mas diz que o governador arrumou uma justificativa para não apoiá-lo. No fundo, essa fala do vice mostra o seguinte: é aquilo que nós falamos, está enterrada a possibilidade de renúncia do Vanderlei. Não existe essa possibilidade hoje. Não existe. Sabe? O Laurez deixou isso muito claro, né? Ele deixou muito evidente nessa fala que ele esperou, não houve sinalização, e o governador, então, ele tomou essa iniciativa que o coloca no mesmo palanque que o senador Irajá. No mesmo palanque do senador Irajá, a possibilidade do governador renunciar é a mesma de eu virar governador, ou seja, zero. Porque eu não tenho voto nem interesse, então é zero, né? Então assim, não há essa possibilidade. Então nós consolidamos mesmo esse quadro, 3 candidaturas mais encorpadas, com mais musculatura, e vão ser a candidatura do Amélio, né, pelo Republicanos, a candidatura do Laurez pelo PSD e a candidatura da professora Dorinha pelo União Brasil. Basicamente é isso. Lógico que depois você vem com Paulo Mourão, provavelmente, do PT, e você tem o ex-senador Ataídes Oliveira pelo Democracia Cristã, e não sei, podemos ter até uma ou outra candidatura aí, tá bom? Mas eu acho que está mais ou menos consolidado. Como eu disse, até quero escrever alguma coisa sobre isso hoje. O Laurez, ele se antecipou ao Vanderlei e tomou e já consolidou a opinião, a posição do governador. Ou seja, o governador com essa... E se já não havia muita chance do governador renunciar, apesar que eu mesmo acreditava que ele poderia até renunciar, fazer uma composição e tal. Então, se não havia, agora que não há mesmo. Muito difícil, tá? Como pensa, como que o governador vai sair, colocar o Laurez aliado do mesmo partido da pessoa que ele vê, o Laurez vê, o Vanderlei vê como seu inimigo, nem adversário, inimigo. Eu acho que ficou insustentável qualquer possibilidade nesse sentido. O Laurez é um grande nome, muito qualificado, excelente gestor, excelente cabeça, quem é uma pessoa que pensa planejamento. Então é um candidato bom para o Estado pensar e colocar na balança e refletir. Isso eu não tenho a menor dúvida, beleza? E por fim, vamos lá, essa notícia, cara, é um absurdo, gente, é um absurdo. Cara, o que o nosso Congresso tem na cabeça? Essa gente perdeu a vergonha na cara, perdeu, olha, completamente qualquer respeito à coisa pública, ao interesse público. Completamente. Eu repito, é o pior Congresso da história desse país. Não existe pior Congresso que esse. Eu recomendo, não vote em quem tem mandato para o Congresso. Não vote. Esse povo não merece voto. E aqui, ó, agora o Centrão está tentando votar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, da impunidade, né? Para blindar quem comete bandidagem. É isso. O resto é perfumaria. Ai, papapá, por quê? Não, é perfumaria, é blindar. É blindar, eles querem blindar. Olha aqui, por exemplo, ó,
Nos bastidores, o ponto mais sensível foi a pressão do Centrão para incluir dispositivos que dariam à Câmara, escutem isso, poder de autorizar previamente a abertura de inquéritos contra os deputados, além da possibilidade de sustar, olha só, investigações já em curso. Gente, vocês estão de brincadeira, vocês querem a licença para roubar. Lembra aquele filme Licença para Matar, do 007? A Câmara dos Deputados quer uma licença para roubar. Ela pode roubar e ninguém pode fazer nada. Porque para fazer, todos os outros cúmplices têm que aprovar. Se os outros cúmplices não aprovarem, não tem justiça que acerta um deputado. Isso é uma vergonha, é uma indecência. Marque o deputado do Tocantins que votar nessa imundície. Dê um não redondo. Já digo para você, não vote em quem está no Congresso. Mas se votar, ainda mais dê um não. Porque isso é malandragem, isso é picaretagem desses malandros que querem se blindar para ter direito de roubar você. Não aceite isso, cidadão. Não aceite. Exija respeito a você, porque eles querem respeito, mas não respeitam. Não respeitam. Não respeitam o contribuinte, não respeitam o eleitor, não respeitam o cidadão. Essa Câmara é uma vergonha para a história desse país, para a história política. Uma Câmara que já teve Ulisses Guimarães, que já teve tantas pessoas maravilhosas, tem esse bando que só olha para eles. Só olha para eles. É uma gente indigna de estar onde está. E nós temos que repensar como eleitor. Essa gente não chegou lá à toa, chegou com o nosso voto. Então o problema é nosso de votar em gente tão desqualificada do ponto de vista do interesse público, da probidade. Eles querem licença para roubar, não dê licença para roubar para essa gente. Essa gente não merece seu voto. Eu nunca vi um Congresso tão baixo, tão desqualificado, tão sem compromisso com o interesse público, com as pessoas, com o cidadão brasileiro, como eu vejo esse Congresso Nacional. Ele é uma indecência, é uma excrescência. Nós não merecemos ter um Congresso absurdo como nós estamos vendo. Não, gente, isso aqui é o fim. Se isso aqui for aprovado, eu espero que o STF... Aí depois, o STF interfere. Tem que interferir, porque é malandro, querem aprovar malandragem, aí depois não quer que o Supremo Tribunal interfira. Tem que interferir sim. Se essa nojeira for aprovar, eu espero que o Supremo Tribunal Federal revogue, anule essa decisão. Porque isso aqui é um crime de lesa pátria. Como que você pode, com um deputado que aprontou, pegou emenda e fez, aprontou, aí vai abrir um processo, tem que pedir para o Congresso, para a Câmara autorizar. Isso é uma brincadeira com o povo brasileiro. Eles estão se colocando acima da lei, eles querem ser revisor ou autorizador do Poder Judiciário brasileiro. Gente, dê um não para essa gente. Dê um não, pressione seu deputado, mande mensagem. Isso é malandragem, é picaretagem, é bandidagem contra o povo brasileiro, tá bom? Desculpa aí, mas tem que ser curto e grosso como essa gente. Essa gente não tem que alisar não, porque eles não alisam a gente para meter a mão. Para aprovar, agora, por exemplo, para aprovar a compensação para isenção de R$5.000, que é aumentar a contribuição dos ricos, daqueles que ganham mais de R$1 milhão por ano, eles não querem. Mas licença para roubar, eles querem. Nós não podemos aceitar isso, tá bom? Desculpa o desabafo, mas esse Congresso me tira a paciência. É o pior Congresso da história desse Brasil. É uma indecência, uma vergonha, um vexame que o povo brasileiro tem um Congresso maldito, composto por uma gente desclassificada, sem compromisso público. É lamentável, tá bom? Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa sexta-feira. Um abraço a todos.